Se arrumando para criar uma sociedade anônima do futebol, a SAF, se arrumando, tá, Tricolor? Não tá vendido, nem tá entrando caminhão de dinheiro, não. Não é isso, Vitor Andrade? Cadê tu? Explica pra gente essa história. Boa tarde. Fala, Thiagão. Boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o Globo Esporte. A situação do Santa Cruz, todo mundo sabe que é bem complicada. A gente recebeu hoje a informação do presidente Joaquim Bezerra que eles estão tentando leiloar há alguns meses já o Arruda porque não estão conseguindo arcar com todas as despesas. Então o Santa Cruz deu o primeiro passo para adotar esse sistema de SAF. Foram 5 meses, só para o pessoal entender, de estudos aí mapeando toda a viabilidade, estudando também possíveis investidores, não divulgaram ainda nenhum nome e nem valores. O que a gente sabe então é que no dia 27 de março vai ter uma convocação de todos os sócios para uma reunião do Conselho Deliberativo para votarem aí 2 coisas, né? A aprovação, se é viável ou não a SAF e também a antecipação das eleições do Executivo. Na prática, pessoal, como é que funciona isso? É quando o clube pega o departamento de futebol, transforma ele numa empresa e vende para investidor. A minha gestão é uma gestão de transição no Santa Cruz. O propósito de eu entrar no Santa Cruz não foi para ter acesso à Série C, ganhar campeonatos. O Santa Cruz não tem dinheiro para nada. O Santa Cruz tem o seu estádio indo a leilão praticamente todos os meses. O Santa Cruz está hoje em Salgueiro e a viabilidade para se pagar o hotel está sendo feita por mim. O Santa Cruz não pode viver à mercê de dinheiro de dirigente. O que existe são contatos com vários investidores. Até porque, após a criação da SAF, essas propostas de investidores vão ser levadas novamente ao sócio para que ele possa aprovar qual o melhor investidor para o Santa Cruz. Porque o Tricolor tá querendo entender como é que vai funcionar essa tal da SAF. Um clube mergulhado em dívidas e uma proposta de mudança radical. Ontem foi um dia agitado no Arruda. Presidência e departamento jurídico anunciaram como pretendem reerguer o Santa. Pensando no como o Santa Cruz quer estar daqui a 20, 30 anos. Começa agora. A saída para o Santa Cruz passa por 2 caminhos. A entrada, efetivamente, de investimentos e a reestruturação da sua dívida e do seu passivo. A proposta é adotar o modelo de SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Em tese, o Santa Cruz pode vender qualquer percentual acima de 10% da negociação. Mas o mercado tem mostrado que os investidores buscam ter o controle da situação. Na prática, significa que, se o Santa Cruz quiser ser vendido, ele vai ter que vender mais do que 50%. 60%, 70%, 80%, 90%, como é o caso do Botafogo e do Cruzeiro, algo nessa linha. Mesmo que fique com o percentual mínimo, a Lei 14.193, aprovada em agosto de 2021, que regulamentou a SAF, garante ao clube poder de veto em algumas decisões. Por exemplo, o nome do time, as cores, o hino e o escudo não podem ser modificados pelo de gestão. O tipo de investidor que a gente deve esperar no Brasil é o investidor que vai chegar com uma quantidade reduzida de dinheiro a fim de recuperar o clube, de investir em categorias de base, por exemplo, subir de divisão. Uma sociedade, não é uma locação, é uma venda. É uma venda do clube de futebol para um terceiro. Se esse terceiro for alguém bem intencionado, com dinheiro no bolso e com capacidade de administração, pode ser muito bom para a instituição Santa Cruz. Se for um aventureiro, alguém que não tenha dinheiro ou simplesmente um incompetente, ele pode causar a destruição final de um clube que já está complicado financeiramente já faz um tempo. Mas antes de qualquer acordo, a SAF precisa ser aprovada. E quem vai decidir isso são os sócios do clube. A Assembleia Geral vai acontecer no dia 27 de março. Fora de campo também tem a Assembleia Geral de Sócios, uma assembleia que pode mudar a história do Santa Cruz. Vamos ver na reportagem para entender melhor. O grande ponto dessa assembleia é uma sigla que ficou bem conhecida no futebol do ano passado para cá, SAF, Sociedade Anônima do Futebol, modelo de gestão adotado por clubes como Cruzeiro e Botafogo, possível por lei sancionada no Senado em agosto do ano passado.
A ideia surgiu no Arruda ainda quando Joaquim Bezerra era o presidente do Santa Cruz, em fevereiro deste ano. O então mandatário do clube convocou uma Assembleia Geral dos Sócios para o dia 27 de março. Joaquim Bezerra renunciou. Antônio Luiz Neto foi eleito por aclamação e a data da Assembleia foi remarcada, 8 de maio, depois de amanhã. Mas no novo edital divulgado pelo atual presidente, novos itens apareceram e outros foram alterados, como o principal deles. Apesar de os sócios poderem votar sim ou não pela constituição da SAF, caso a maioria seja favorável, a decisão sobre uma futura sociedade anônima do futebol no Santa Cruz ficaria nas mãos do presidente do executivo do clube. No Estatuto do Santa Cruz, sempre essa criação da empresa, ela tinha que passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. Hoje, a proposta do executivo do Santa Cruz é que o executivo possa criar uma empresa a qualquer momento, que não precise mais do crivo do Conselho Deliberativo. Então, a decisão única e exclusiva do presidente e não passa por nenhum órgão colegiado. Apesar de não estar prevista no Estatuto do clube, a proposta do Executivo é legal. Eu não vejo ilegalidade, inconstitucionalidade muito menos. O órgão soberano, que é a Assembleia, delibera sobre um movimento estrutural. E eu entendo que é competência exclusiva da Assembleia aprovar este projeto. Mas existem questões a serem esclarecidas. Na lista de sócios aptos ao voto divulgada, aparecem nomes que, de acordo com o documento, se associaram antes da fundação do clube, que foi em 1914. E também nomes que se associaram em 2022. O estatuto prevê que o sócio precisa ter pelo menos um ano no quadro para poder votar. Outro ponto que chama atenção é o fato de o horário do jogo contra o Atlético de Alagoinhas chocar com o horário da Assembleia. Para o presidente Antônio Luiz Neto, isso não será um problema. Nós temos uma sede que fica a mais de 200 metros do estádio. Os acessos ao estádio são completamente apartados do acesso à sede. A sede fica isolada, deverá estar isolada para a votação, que será feita no primeiro andar da sede, com toda a segurança e cumprindo ditames estatutários. E o Estatuto Santa Cruz determina que seja preferencialmente no dia de domingo. Já para o presidente do conselho, esses eventos acontecendo simultaneamente podem ter uma logística complicada. A apuração vai ser feita durante o jogo, então possa ser que a apuração nem tenha acabado e o jogo termine, e dependendo do resultado a gente pode ter qualquer tipo de problema. O último jogo teve 20 mil pessoas, então se a gente tiver um público parecido, metade disso já é bastante gente no entorno, e ainda para organizar uma assembleia que vai ter voto, conferência de dados para saber se é aquela pessoa que está indo votar, não ter nenhum tipo de problema. Ontem também rolou a Assembleia Geral dos Sócios e os poucos sócios que participaram votaram sim pelas mudanças propostas. Entre elas, deixou nas mãos do presidente tricolor o poder de conduzir a criação de uma sociedade anônima de futebol, a SAF. Dos 2.695 torcedores aptos para irem às urnas, apenas 775 foram decidir parte importante do futuro tricolor. Creio que essa decisão, tanto sobre a SAF quanto em relação à comissão patrimonial e aumento dos conselheiros, são questões importantíssimas para o futuro do clube. Então, a eleição está transcorrendo em paz, não há nenhuma irregularidade. 9 itens foram postos em Assembleia Geral Extraordinária, divididos em 3 pontos. O segundo, que trata da constituição da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, foi aprovado com 516 votos sim, contra 252 votos não. E já tem gente interessada em investir no futebol do Santa Cruz. É isso aí, a repórter Camila Souza, no nosso site, ge.globo.br, descobriu que teve empresa que visitou o Arruda. Quem foi? Diogo Marques conta pra gente agora. A SAF, será que vai rolar? Já tem mesmo esse investidor? De onde veio essa grana? De onde pode vir essa grana, Diogo? Boa tarde. Oi, Sassá, beijão pra você. Boa tarde pra quem se liga com a gente aqui no Globo Esporte. Pois é, vamos lembrar primeiro que essa história começa lá no comecinho desse mês, né, quando rolou a Assembleia Geral, que aprovou a constituição da SAF do Santa Cruz. O clube tá analisando modelos, analisando o mercado, vendo investidores, mas é aí que surge a novidade, por isso que vai aparecer QR Code aí na tela pra você apontar a câmera do teu celular e ir direto pra reportagem lá no ge.globo da Camila Souza, que conta que o Azures
Clube do Paraná. O clube que foi fundado em 2017 é um dos interessados em investir na SAF do Santa Cruz. O Azures é um clube de investidores, né? Joga um campeonato dos campeonatos do Brasil, estava na Copa do Brasil recentemente, foi eliminado inclusive pelo Bahia na Copa do Brasil de 2022. E um dos investidores do Azures é o lateral esquerdo do Real Madrid, Marcelo. O que é que tem de novidade até agora? Já veio aqui um grupo do Azures. Detalhes da reportagem na descrição. Acompanhar o Santa Cruz, assistiu até jogo do Santa Cruz aqui no Recife, conheceu a estrutura do Arruda e vem conversando. Só não teve proposta na mesa ainda, não teve valor, mas vem conversando e você vai lá na reportagem para conferir tudo. Olha, futebol do Nordeste, logo nós vamos ver time jogando Libertadores de novo. Santa Cruz sempre é uma situação complicadíssima há muito tempo e lota estádio. Santa Cruz na Série D, outro dia eu tava vendo, deu 60 mil pessoas na Série D. Insano. E vende camisa lá. Lá tem um negócio assim, lá em Recife, você compra a camisa, aqui você compra a camisa do seu time pra ir no jogo, pra ir num churrasco. Lá o cara compra a camisa do time dele pra ir num casamento. Caso a SAF seja aprovada no Santa, a tendência é mesmo essa. A figura do presidente perde força, os empresários ganham poder e nesse jogo o torcedor ainda não sabe qual vai ser o resultado.